Olá, boa noite, bem-vindos ao consultório. Portugal é o país europeu com maior incidência de doença renal crónica. Na Madeira, mais de 500 doentes fazem terapêutica de substituição renal. A hemodiálise é o tratamento mais comum, regra geral é feito 3 vezes por semana. Fomos conhecer o serviço de nefrologia do hospital e perceber o trabalho que é feito diariamente por diversos profissionais. Olá, Sofia. Olá. Bom dia. Bom dia. Então, como é que tem passado? Bem. Tudo bem? Vamos lá. Foi mais uma consulta de rotina. Sofia Figueira recebeu um transplante de rim em 2009, mas 15 anos depois, as visitas ao serviço de nefrologia e diálise continuam a ser regulares. Eu estive na diálise peritoneal, nós a manual. Primeiro aprendemos a manual caso a máquina avarie e seja necessário fazer. Tive um tempo aí e depois tive, não sei precisar quanto tempo, depois estive a fazer na máquina. E depois, entretanto, chamaram do Hospital de Santo António do Porto para ser transplantada. O transplante de rim foi um sucesso e deu-lhe uma nova vida. Tenho uma vida normalíssima. Que cuidados é que precisa de ter? Claro, a alimentação é normal. Tomar os comprimidos sempre que é necessário, às horas exatas, tudo isso. De resto, está livre de máquinas, tem que só ter consultas de quanto em quanto tempo? É rotina? Normalmente o Dr. Gil marca 3 em 3 meses, às vezes passa a 4, mas ele gosta de me ver normalmente 3 em 3 meses. Mesmo depois do transplante, Sofia Figueira continua a ser doente renal. A doença renal crónica não tem cura, mas o tratamento é cada vez mais eficaz. Antes do transplante, Sofia Figueira fez diálise peritoneal durante 2 anos. É uma técnica de substituição da função renal alternativa à hemodiálise, mas que não é ideal para todos os doentes. A diálise peritoneal normalmente é recomendada para indivíduos mais jovens e que têm capacidade de autonomia, porque é uma técnica que serão eles a fazerem sozinhos em casa, então têm que ser pessoas completamente autónomas e com algum grau de capacidade de aprendizagem para a técnica. Na região, mais de 500 doentes fazem terapêutica de substituição renal. Destes, 278 fazem hemodiálise. É o tratamento mais recorrente. Regra geral, é feito 3 vezes por semana durante 4 horas. A hemodiálise, no fundo, é um processo de limpeza de impurezas, mas também de excesso de líquidos, no qual, com o auxílio ou de um catéter ou de uma veia mais grossa, nós conseguimos direcionar o sangue do doente, que está cheio de toxinas, para a máquina. Existe uma bomba que consegue sugar, por assim dizer, o sangue para a máquina, de modo a que passe no filtro, que é o dialisador, neste caso, que é, no fundo, o rim artificial, por assim dizer, que depois de purificado no filtro, o sangue regressa através da segunda agulha ou através do catéter para o doente já completamente purificado e isento de toxinas. O serviço de nefrologia e diálise tem vindo a crescer e é cada vez mais autónomo. O único tratamento que não é feito cá é o transplante. Os doentes só têm que se ausentar da região para serem transplantados. Dependendo de como a coisa ocorre, voltam à região, 15 dias depois ou 3 semanas, e depois são seguidos cá. Os doentes são seguidos antes e depois do transplante. O serviço de nefrologia e diálise do Cesarame recebe 70 dos 278 doentes que fazem hemodiálise na região. Os restantes fazem o tratamento nas unidades privadas que são parceiras do Serviço Regional de Saúde. É este o tema que queremos desenvolver na próxima hora com os nossos convidados. Temos já em estúdio Gil Silva, diretor da Unidade de Nefrologia do Cesarame, Maria José Olim, enfermeira da unidade, Sónia Xavier, nutricionista, e também, através dos estúdios da RTP em Lisboa, a nefrologista Rita Birne. Aí em casa pode também juntar-se a qualquer momento à nossa conversa, basta para isso ligar para o 291 709 133. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada Boa noite. por estarem cá connosco para falarmos sobre este tema. Um prazer. Dr. Gil, começava por si, já ouvimos ali algumas coisas na reportagem, uma espécie de introdução. Queria perceber agora o que é afinal isto da insuficiência renal, da doença renal.
A doença renal crónica é uma entidade em que existe, as causas são múltiplas, em que existe uma deterioração progressiva da função renal. Nós consideramos clinicamente esta doença renal crónica divide-se em diferentes estadios, de acordo com o grau de funcionamento do rim, desde o estadio 1 ao estadio 5. O estadio 5 já são fases avançadas, as fases de uma doença renal avançada, em que é necessário um tratamento de substituição da função renal. Ou seja, essa fase acontece quando o grau de funcionamento do rim já não é suficiente para, portanto, quando começa a colocar problemas em que a acumulação de toxinas exige que haja um tratamento que vá substituir o papel que atualmente é feito pelo rim. Já vimos ali um bocadinho daquilo que é o vosso serviço, a vossa unidade, porque não conseguimos ver tudo nem acompanhar todos os médicos que lá estavam. Como é que é dividido o vosso serviço? Nós temos diferentes setores, felizmente o serviço tem crescido, nós temos tentado dar resposta às necessidades e estamos a tentar desenvolver aqui na região e temos, na verdade, todas as valências que são necessárias num serviço de ponta de nefrologia e sem excesso de vaidade, isso nós temos já implementado. O serviço, nós para além de... há vários setores, tem o setor de internamento para as intercorrências, temos a consulta, com múltiplas consultas que neste momento nós fomos desenvolvendo, de forma a conseguir especializar e, portanto, há médicos que se dedicam a determinadas áreas para que a resposta seja mais eficaz. Temos consulta de doença poliquística, temos o cardiorrenal, temos a consulta de baixo clearance, que neste momento o Dr. Alves Teixeira tem um papel preponderante, que são também já doentes que estão num estadio muito avançado, e tudo este papel numa equipa, centrado numa equipa multidisciplinar, em que participam uma equipa excelente de enfermagem, uma nutricionista, a doutora Sozinha Xavier, temos a psicóloga, a assistente social, assistentes operacionais e pessoal administrativo, que fazem um trabalho diariamente, contribuem para que consigamos dar uma boa resposta, uma resposta eficaz a todo este grupo de doentes. Nós, para além disto, também temos, portanto, o nosso papel como nefrologistas é garantir estes tratamentos de substituição e também, paralelamente, também, desde o ano passado, temos um programa de tratamento conservador. O tratamento conservador, portanto, as modalidades de tratamento, as mais comuns é a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal, mas naqueles doentes em que as complicações e o estado do doente faz prever que estas modalidades de tratamento trariam maiores complicações do que benefícios, optam, e isso é uma opção que é feita em conjunto numa equipa multidisciplinar, pelo tratamento conservador, ou seja, é o tratamento baseado no controle das complicações, sem recorrer à diálise, nem à diálise peritoneal, nem à hemodiálise. Em determinadas situações é necessário, por vezes, a diálise peritoneal pode auxiliar num determinado número de grupo de doentes. Mas este tratamento conservador, que felizmente nós neste momento temos 26 doentes que optaram livremente por esta modalidade, exige o suporte de uma equipa multidisciplinar, que são doentes, com muita patologia, e que é necessário um seguimento muito apertado. Nós estamos a desenvolver um programa associado a esta modalidade, ao tratamento conservador, que é a doença renal, os cuidados renais ao domicílio. Este projeto está a dar os primeiros passos, mas o futuro nós teremos, e temos todo o apoio da administração, do Conselho de Administração do César Arame, da Direção Clínica e do Sr. Secretário,
de avançar com este projeto, em que teremos uma equipa de enfermagem, de médicos e também de assistentes operacionais que diariamente se deslocarão para rever a terapêutica e apoiar doentes que poderão estar em diálise peritoneal assistida, ou seja, diálise peritoneal quando situações em que o próprio doente não tem autonomia ou os familiares não conseguem dar esse suporte, somos nós que nos vamos deslocar. Já está no terreno o projeto? Já está no terreno, o projeto já foi apresentado, nós estamos, todos os projetos têm o início que depois vai crescendo gradualmente. Nós já demos os primeiros passos, foi criar a equipa, depois abrir a consulta. Neste momento já temos aberta a consulta de nefrologia ao domicílio. E agora, dentro de brevemente, iniciaremos as visitas, vamos concretizar essas visitas ao domicílio. E será por uma equipa mesmo da vossa unidade? Da nossa unidade. São equipas da nossa unidade. Nós, com todas as atividades que estamos a vindo a desenvolver, precisávamos mais profissionais de saúde. Realmente, estamos a multiplicar e isso numa tentativa de realmente, como eu disse anteriormente, dar resposta, uma resposta cabal a todas as áreas da nefrologia, e para todos estes projetos é necessário também profissionais. Mas o projeto está a avançar. Também tivemos, e que foi um passo muito importante, as consultas na comunidade, a nefrologia na comunidade. Foi o nosso serviço que começou, o Dr. Nuno Rosa, e nós estamos a fazer consultas de especialidade neste momento, só no centro de saúde, para dar cobertura a toda a zona norte. Portanto, em vez dos doentes se deslocarem ao nosso serviço, isto é um ganho em recursos, portanto, diminuindo. Por um lado, nós sabemos, a nossa população é uma população envelhecida, com múltiplas, muito doente, e o facto de evitarmos vindas recorrentes ao hospital e, portanto, sermos nós a ir à comunidade, tem benefícios. E o objetivo é também chegar a todos os concelhos? O objetivo é chegar a todos os concelhos. Portanto, nós começamos com esta zona, portanto, a zona norte, centrada no Centro de Saúde de São Vicente. Estas consultas são apoiadas também por um farmacêutico. A deslocação do nefrologista, também há a deslocação do farmacêutico, que permite a dispensa da medicação, da terapêutica que habitualmente é cedida a nível hospitalar, e também permite a consulta também do farmacêutico, que permite rever a terapêutica, e, portanto, é um reforço do papel dos médicos. E acho que isso têm sido áreas muito importantes. Enfermeira Maria José, já percebemos que há uma vasta equipa a trabalhar neste serviço. Em que área é que está diariamente? Eu estou afeita à hemodiálise. Que trabalho é que é feito pela vossa equipa em concreto? Ali já vimos um bocadinho do que é aquela máquina, sim, em traços muito gerais, mas o que é o vosso trabalho no dia-a-dia? Pronto, o enfermeiro está inserido na equipa multidisciplinar, é o elo de ligação, muitas vezes, entre o paciente, o utente e todos os restantes membros da equipa de saúde, faz ali a articulação. Nós normalmente fazemos uma avaliação prévia, o doente está em ambulatório, faz diálise 3 vezes por semana. Nós fazemos uma avaliação prévia, pesamos o utente, porque há um peso seco que normalmente é o peso adequado para aquela pessoa, desde que esteja com controle de sintomas, sem os membros inchados, sem edemas, com a tensão arterial estável. Fazemos uma avaliação prévia, conversamos com o utente. Eles referem como passaram no período interdialítico e, pronto, depois aplicamos a estratégia médica da hemodiálise, que há uma prescrição dialítica que nós cumprimos, havendo sempre a possibilidade de nos articularmos quando
algo, o doente faz alguma referência que teve câimbras, por exemplo, que pode ser um sinal que esteja com menos volume corporal em termos hídricos, pode estar com necessidade de repor algum volume, e aí nós também articulamos com a parte médica para um ajuste da estratégia. Fazemos a vigilância, a monitorização e pronto, estamos ali como um membro de apoio ao utente e à família. Também articulamos muito com a família e às vezes até com os colegas dos cuidados de saúde primários para otimizar o estado de saúde do doente. Em média, quanto tempo é que lá ficam os doentes? Em média, quanto tempo? Os doentes fazem diálise 3 vezes por semana, cerca de 4 horas, é consoante o perfil de cada a estratégia é consoante o perfil de cada paciente, mas normalmente são 4 horas por semana, 4 horas diárias. Iniciaram, e é importante que a enfermeira Maria Eugéia vai falar disso, que a equipa de enfermagem do nosso serviço iniciou um projeto pioneiro. São poucos os serviços que estão a fazer isso. Dos aspectos fundamentais na hemodiálise é o acesso à forma. Portanto, é necessário desenvolver um vaso de grande calibre para permitir o débito de sangue que permite o tratamento. O acesso vascular é a parte central para a eficácia do tratamento, e nós tivemos aqui na Madeira algumas dificuldades. Havia alguma lista de espera em relação à construção dos acessos. Felizmente, em boa hora, o Conselho de Administração contratualizou um cirurgião vascular que tem esse papel, e este ano a equipa de enfermagem desenvolveu um papel. A consulta de acessos vasculares é uma verdadeira consulta multidisciplinar. Tem um nefrologista responsável, o Dr. Pedro Vieira, e o cirurgião, que neste momento é o Dr. Nivaldo, que tem-nos dado um apoio excepcional, e a equipa de enfermagem iniciou também a consulta de acesso vascular, que é muito importante, e eu fico muito feliz porque eles foram pioneiros e foram eles que quiseram começar. E a Fernanda Maria já é uma das impulsionadoras disso, e acho que deve falar disso. Sim, portanto, a consulta multidisciplinar de acesso vascular para hemodiálise era uma necessidade, está preconizada pelas boas práticas de prestação ao doente renal crónico, e realmente aqui na região a abordagem, por exemplo, previamente à construção do acesso vascular para a hemodiálise, estou a falar dos acessos arteriovenosos, não dos catéteres centrais, não havia uma abordagem da enfermagem previamente à construção, e nós iniciamos, é um projeto bebé, estamos a crescer. A falta de recursos humanos também é um grande handicap para o desenvolvimento do projeto, mas estamos já atendemos 83 pacientes, desde começámos há 5 meses, faz uns 5 meses, e está a correr bem. Temos tido um excelente feedback dos pacientes, principalmente os utentes que vêm das consultas pré-diálise do baixo clearance, que não têm mesmo noção de qual é a cirurgia a que vão se sujeitar e dos cuidados prévios e pós-cirurgia, porque falamos muito nos cuidados após a cirurgia, mas há comportamentos de autocuidado que eles já podem implementar muito previamente, nomeadamente a preservação das veias. É um cuidado que eles podem ter em conta, podem e devem ter em conta, e que não tenham conhecimento, e que agora estamos a tentar, entre outros aspectos da consulta, estamos a tentar ajudá-los nesse sentido. Tudo para ajudar o doente. Para ajudar o doente. Certamente iremos desenvolver este assunto. Eu queria fazer aqui uma primeira ronda, mas já que temos uma chamada em linha neste momento, vou passar então a chamada que temos em linha. Boa noite. Rosa, pode colocar a sua questão. Boa noite. Não, nem era nenhuma questão, era só mesmo... Boa noite. Não era nenhuma questão, era só mesmo para agradecer ao Dr. Gil pela sua disponibilidade de dar sempre a conhecer a informação sobre os rins, e tem uma disponibilidade incrível mesmo para dar a conhecer, que as pessoas nem têm a noção daquilo que se passa, e
o tempo que se gasta em realmente em dar a conhecer e o problema que é os rins. Uma boa noite. Muito obrigada. Obrigado. Um dos nossos papéis e a grande luta, realmente a temática dos tem muito a ver com a elevada prevalência que nós temos no nosso país. Realmente, Portugal é o país da Europa com o maior número de doentes em tratamento de substituição da função renal, ou seja, nestas terapêuticas. Mas não nos podemos esquecer, quando nós estamos a falar destes números, são só os doentes que estão, isto é a ponta do iceberg, porque são os doentes que já estão num estadio de doença renal avançada. O número de doentes com doença renal crónica é muito maior do que este, porque nos diferentes estadios, quando falamos em doentes em estadios mais precoces, os trabalhos variam muito, mas calcula-se que entre 10% a 20% da população sofre de algum grau de doença renal crónica. Portanto, calculando para a nossa população, que à volta de 300 mil habitantes, provavelmente em 3 mil a 6 mil doentes sofrem de algum grau de doença renal crónica. Portanto, isto é um verdadeiro problema de saúde pública. E realmente, e agradeço também à RTP este tipo de programas e o apoio que têm tido, nós só vamos conseguir inverter esta realidade alertando a população para a necessidade de prevenção e que hoje em dia nós temos terapêuticas eficazes para tentar e que comprovadamente atrasam a progressão da doença renal e que isso tem que ser iniciado o mais precocemente possível. E só divulgando e tentando sensibilizar a população a diferentes níveis é que vamos conseguir. Verdade. Doutora Sónia, queria lhe perguntar também em relação à alimentação. Sei que acaba por ser uma área fundamental para esta doença e não só, também para outras doenças, mas aqui só há consciência dos cuidados depois de saber que tem a doença ou isto já devia começar Já antes? devia de começar antes, sim. Especialmente nas idades mais jovens. Um dos fatores de risco também para a doença renal é o excesso de peso. Muitos dos nossos doentes também são diabéticos que tinham um mau controle a nível da alimentação e isso também vai ajudar a desenvolverem a doença renal. E depois, relativamente à alimentação, os cuidados que o nutricionista faz no serviço de nefrologia, portanto, é uma articulação transversal, quer seja para a consulta, para os doentes que estão em hemodiálise ou em diálise peritoneal e mesmo para os doentes internados, mas o objetivo da nutrição é, por um lado, reduzir a sintomatologia urémica, que é a sintomatologia que os doentes têm quando têm muitas toxinas no organismo e podemos ajudar, e também através da alimentação ajudamos a tentar retardar a progressão da doença. Portanto, como o Dr. Gil disse, a doença tem 5 estadios, eu às vezes digo na consulta, é como se fosse 5 degraus, e a pessoa quando chega ao 5º degrau vai ter de fazer tratamento. Nos primeiros degraus até não há assim grandes alterações a uma alimentação, desde que ela seja uma alimentação saudável, com mais alimentos em natureza e menos alimentos processados, pois à medida que a doença também vai progredindo, também os cuidados com a alimentação vão sendo diferentes. Portanto, há basicamente 5 pilares na alimentação na doença renal. Temos a ver com a quantidade de proteína, o fósforo, o potássio, o sódio ou o sal e os líquidos. E consoante o grau de doença, nós vamos adaptando. Em geral, além do cuidado com a proteína, porque o doente renal normalmente, portanto, a quantidade de proteína que deve de ingerir varia de acordo com o estadio da doença, mas mesmo que seja nos estadios iniciais, deve ser sempre uma ingestão proteica inferior à da generalidade da população. Por isso vai fazer com que nós tenhamos de dar uma alimentação com mais alguns hidratos de carbono e gorduras para manter as calorias que a pessoa precisa. E esses hidratos de carbono devem vir também de boas fontes, como os cereais completos, as frutas, os legumes, e as próprias gorduras também devem de ser bem escolhidas. Depois nós vamos tendo, à medida que a doença progride, de ir trabalhando estas questões, quer seja do fósforo, que também vai estar associado com as proteínas, o potássio, que tem a ver com as frutas e os legumes e que, se tiver valores altos, também traz consequências para a saúde, como, por exemplo, as arritmias cardíacas, e deve ser controlado. Pode ser preciso, porque isto depois também
também existe uma variação individual, portanto não há uma dieta tipo e as pessoas também são todas diferentes, pois existem medidas que vamos ensinando às pessoas de alimentos que devem de comer mais, que devem comer menos, portanto vamos sempre adaptando a alimentação às necessidades e às características de cada doente, e é isso que faz um nutricionista no serviço de nefrologia. Mais à frente também teremos a oportunidade de desenvolver um bocadinho mais daquilo que é correto ou não de comer. Doutora Rita, boa noite. Perguntava-lhe também em relação a esta doença e à prevalência no país, qual é que é a realidade neste momento, se os números têm vindo a aumentar e se realmente os diagnósticos continuam a ser feitos tarde. Muito boa noite e obrigada pelo convite. Atualmente nós temos uma prevalência que é cerca de 10% da população. Só muito recentemente é que temos valores fidedignos com estudos bem feitos, portanto não temos muita noção da prevalência anterior. De facto, a nossa prevalência é bastante elevada. Em relação aos vários estadios, no estadio mais avançado, como disse o Dr. Gil, nós temos uma prevalência elevadíssima, mas isso deve-se não só porque temos prevalência da doença renal crónica em si avançada, e portanto mais pessoas progridem na sua doença até de chegar ao estadio terminal, como também os cuidados que nós prestamos aos doentes são de facto muitíssimos bons e portanto os nossos doentes vivem bastante mais em diálise do que a generalidade dos países e bem, e portanto acabamos por ter também uma prevalência que se explica pela maior sobrevida que em Portugal existe nos estadios também terminais. O problema de facto que existe em Portugal é nos estadios mais iniciais. Não só porque há muitos doentes que não são diagnosticados e portanto há muitos doentes que estão fora do Sistema Nacional de Saúde e portanto não têm a oportunidade de usufruir de terapêuticas que existem e que de facto retardam a progressão da doença renal, como o Dr. Gil também tão bem referiu, como também nos estadios iniciais há muita fragmentação de cuidados. Quando eles chegam ao Sistema Nacional de Saúde, há muitos doentes que perdem o seguimento, há poucos médicos de família para a necessidade da população e existe pouca fluidez no sistema. Portanto, aquilo que se consegue fazer a nível hospitalário nos estadios mais tardios, inicialmente não existe uma integração de cuidados que poderia também levar, enfim, a um conduzir de um processo de uma forma mais fluida. Nós sabemos que os nossos profissionais de saúde são muito bem vistos e muito bem preparados e os nossos médicos de família são de facto excelentes, mas existe alguma fragmentação de cuidados e hoje em dia está-se precisamente a caminhar no sentido de haver um percurso integrado da gestão da doença renal crónica também, e, portanto, que haja um acompanhamento mais rigoroso dos doentes. Mas eu enfatizo que há muitos doentes que não sabem que têm a doença renal, por um lado porque a doença renal não causa sintomas a não ser nos estadios finais, e por outro lado também porque não são rastreados. Portanto, apesar de termos estas terapêuticas, para tratar é preciso conhecer, para conhecer é preciso diagnosticar e, portanto, temos que ir à procura destes doentes e rastreá-los. Falamos numa doença um pouco silenciosa, numa primeira fase, é isso? Quais é que são, assim, os sinais de alarme? Muitos dos doentes só têm, de facto, sintomas e sinais nos estadios já muito tardios. Portanto, quando já é muito tardio o avançar da doença, não é? Portanto, só no estádio 5, muitas vezes é que aparecem, de facto, os primeiros sintomas. Nós podemos ter sintomas associados aos fatores de risco que conduzem à doença renal. A principal causa de doença renal no mundo, e Portugal também não é exceção, é a diabetes, e a nossa prevalência em Portugal é, de facto, muito elevada, mas também a hipertensão e a obesidade são fatores de risco muitíssimo importantes, e estas doenças acarretam também outro tipo de doenças, e a própria doença renal, sendo o rim o órgão que é responsável pela homeostasia, pelo equilíbrio do nosso organismo no geral, acaba por condicionar o funcionamento de outros órgãos. E, por exemplo, sabemos que a doença cardiovascular está muito associada à progressão da doença renal e, por vezes, é quando um doente tem um infarto ou quando tem um AVC que é internado e que é diagnosticada a doença renal, porque o rim por si só, sintomas específicos renais, só num estadio bastante avançado. Pode haver uma hipertensão, que é um dos sinais de doença renal mais frequentes e que pode surgir, pode haver um evento cardiovascular, pode haver um inchaço ou edema das pernas, como também já foi referido, mas a maior parte dos sintomas
porque é uma doença muito insidiosa que se vai instalando de forma silenciosa progressivamente e, portanto, as pessoas vão se adaptando, de facto, a essa disfunção renal progressiva e acabam por não valorizar sintomas que são inespecíficos. Daí a importância de se fazer o rastreio, que é, de facto, muito simples de fazer e barato, mas que é preciso chegar lá e fazê-lo. Dr. Gil, como é que é feito o rastreio? O rastreio é muito simples, é como uma amostra de sangue e uma amostra de urina. É fácil e é barato. Neste momento nós aqui na Madeira temos uma realidade que é um pouco diferente da maioria portanto, do resto do país. Nós temos os nossos cuidados de saúde estão integrados e, portanto, há uma facilitação entre o contacto entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. Sem dúvida nenhuma que esta unificação dos cuidados de saúde trouxe vantagens. Como a doutora Rita Birne já dizia, e muito bem, o papel, neste momento, o alterar este panorama da elevada prevalência da doença renal no nosso país, cabe muito aos cuidados de saúde primários. E, felizmente, aqui na Madeira nós temos uma boa rede de cuidados de saúde primários, temos médicos que cada vez mais sensibilizados para a importância desta temática e do tratamento precoce e deste diagnóstico e da forma como devem fazer este diagnóstico. E tanto é que eu fiquei este fim de semana, como foi noticiado aqui na Madeira, houve o Congresso Nacional de Nefrologia e fiquei muito sensibilizado porque um dos trabalhos que foram escolhidos como melhores comunicações dos cuidados de saúde na doença renal crónica foi dos colegas de Medicina Geral Familiar, de um grupo de colegas do agrupamento de Machico. Estão a fazer um trabalho notável de diagnóstico e de prevenção da doença renal crónica, através desta análise simples de urina que permite uma detecção precoce destas alterações. Estamos a falar numa doença que atinge uma certa faixa etária, começam a surgir doentes cada vez mais novos. Qual é que é a realidade? A doença é mais prevalente nas faixas etárias mais avançadas, mas depende das causas, porque há múltiplas causas, há doenças raras, outras que são menos frequentes e que atingem populações mais jovens. É o caso das doenças imunes, há uma série de patologias que também, depois, numa fase, há um conjunto de doenças acabam de progredir depois, que levam depois à perda de função gradual. Portanto, há muita patologia também em jovens, isto não é uma doença de velhos, de maneira nenhuma. Embora, como é óbvio, os doentes em tratamento de substituição da função renal é mais frequente depois dos 65 anos e também há uma percentagem grande de doentes acima dos 80 anos. Há também fatores hereditários ligados à doença? Há muitas doenças hereditárias. A doença mais frequente hereditária é a doença poliquística renal, autossómica dominante. Nós temos um grupo grande de famílias aqui na Madeira com essa doença e, portanto, que a doença acaba até este momento não há grandes armas terapêuticas, mas eu acredito que no futuro muito precoce teremos fármacos eficazes no controle destas doenças. Há outras menos frequentes, mas que nós temos também aqui na Madeira casos de doença de Fábrica, é uma doença hereditária e que é fundamental. Hoje em dia há tratamento enzimático de substituição e é importante ter, e este atinge os jovens, ser diagnosticado precocemente. Nós iniciamos já, salvo erro, há 5 anos, um rastreio
à nossa população de doentes em hemodiálise o rastreio de doença de Fabry e identificamos várias famílias. São doenças com elevadíssimos custos para o tratamento, mas que nós, a região, felizmente, temos assumido o nosso papel e temos tratado esses doentes. Há outras situações, há outras... recentemente identificamos, temos alguns casos, são doenças raras, de hiperoxaluria primária, que são situações em que existe a formação de pedras de litíase desde idades muito precoces, desde a infância. Nós não tínhamos muitas armas para poder fazer o diagnóstico. Neste momento, felizmente, temos capacidade de dar uma resposta diferente. Também temos uma articulação com laboratórios de genética que nos permitem diagnosticar, identificar famílias e poder segui-las. E neste momento, felizmente, e sinto-me e acho que é muito positivo o facto de nós estarmos a conseguir dar essa resposta. Neste momento temos mais uma chamada em linha. Boa noite, Bruno. Pode colocar a sua questão ou deixar o seu testemunho. Sim, boa noite. Chamo-me Bruno, tenho 41 anos, já sou acompanhado pela nefrologia do hospital. Já estou na fase 3 e a pergunta que eu tenho para o Dr. Gil é, por exemplo, eu sou um doente que tem muita probabilidade de ter cálculos, pedras. A minha situação, o que é agora recente, há 2 semanas fui ao bloco, não puderam partir a pedra, meteram-me num duplo J. A minha preocupação é a seguinte: como eu já sou doente renal, que a pedra aqui piora a minha doença, tenho esta preocupação. Já fui 6 vezes ao bloco para partir pedras e ando sempre nesta situação, para trás, para a frente, e depois descobri há cerca de ano e meio que era doente crónico. A minha pergunta era essa. Desde já, muito obrigado pela oportunidade e um excelente programa para todos vocês. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada, Bruno, pela coragem de deixar também o seu testemunho e a sua questão. Muito bem, realmente a litíase, que é a formação de cálculos, quando são recorrentes, podem levar a dano grave renal. O mais importante, e penso que este senhor afirmou que é seguido para a nefrologia, as situações de litíase, há um segmento que é fundamental, uma boa articulação entre a nefrologia e a urologia, porque nós não tratamos as causas cirúrgicas e, portanto, todas estas intervenções em que é necessário colocar os catéteres para tentar desobstruir o rim ou a retirada da pedra é feita de forma... E a urologia tem crescido e tem uma equipa muito dinâmica neste momento e capaz de dar uma resposta eficaz. O mais importante do ponto de vista, o papel da nefrologia é estudar a causa da formação dos cálculos e estabelecer um tratamento para prevenir a formação de novos cálculos. Esse estudo, ao longo dos anos, tem vindo a melhorar, porque é fundamental nós, para conseguirmos travar estes processos de formação de novos cálculos, perceber qual é a causa central. Neste momento, também estamos a implementar, mas já está a funcionar, um laboratório de avaliação do sedimento urinário, coordenado pelo Dr. João Carvão e a Dra. Francisca também colabora. Eles tiveram formação específica em Milhão e para esta avaliação do sedimento, que é uma avaliação de uma análise de urina, permite identificar os cristais e permite, pelas suas características, saber qual é a causa. E isto seguramente vai contribuir para melhorar o diagnóstico e para melhorar as possibilidades de tratamento deste grupo de doentes, embora o sedimento urinário não é só para o diagnóstico da litíase, tem múltiplas outras patologias em que esta técnica é fundamental. Felizmente, nós, há um mês, arrancamos com a técnica, conseguimos adquirir todo o material necessário para ter este pequeno laboratório de sedimento urinário e as coisas vão funcionar. Portanto, é mais uma possibilidade, de diagnóstico que se abriu no Cesarame para ajudar a tratar e a bem tratar estes doentes. Temos neste momento mais uma chamada em linha. Boa noite, Maria, pode colocar a sua questão. Sim. Boa noite.
Boa noite, pode colocar a sua questão. Está bem. Estou a falar de Mil Fontes, Baixo Alentejo, mas sou da Madeira, sou do Faial. E o assunto é este: o meu marido tem insuficiência renal e está a ser tratado no Hospital de Setúbal, só que não aceita fazer hemodiálise. Ele já esteve na nefrologia, agora está nos médicos de hemodiálise e ele não aceita fazer. O que é que esperamos que venha a acontecer? Ele está bem, tudo bem, está a fazer a medicação, mas, claro, tem um rim a funcionar 4% e o outro está a 46%. E eu ando sempre preocupada. E a idade dele, 83 anos, não sei o que é que pode acontecer caso que ele não quer mesmo fazer hemodiálise. Obrigada, Maria. Se calhar a doutora Rita Birne quer responder. Quer responder ou quer pelo menos tentar... Eu não sei se percebi muito bem. Disse que o marido não quer fazer hemodiálise, é isso? Exatamente. Sim, o não senhor quer fazer. tem uma doença indicação? renal avançada e o senhor recusa fazer hemodiálise. Muito bem. Eu acho que nós, quando damos a indicação para fazer hemodiálise, é para melhorar a qualidade de vida, não é para piorar a qualidade de vida, não é? Portanto, se já lhe foi dada a opção de fazer hemodiálise, seguramente que teve primeiro uma consulta, existe sempre uma consulta inicial, que é a chamada consulta de opções, em que a pessoa é informada das várias terapêuticas de substituição da função renal que existem. Pode optar pela hemodiálise, pela diálise peritoneal ou pela terapêutica conservadora, como o Dr. Gil referiu. Portanto, são 3 tipos de terapêuticas. Temos a endotransplante, mas aí, se não existe um dador vivo, teremos que estar à espera de que surja um dador de cadáver, e isso demora alguns anos, seguramente. Agora, uma coisa importante perceber é que o tratamento de hemodiálise é para a pessoa se sentir melhor, não é para se sentir pior. E, portanto, as pessoas têm muitas vezes o medo da hemodiálise e, de facto, a hemodiálise tem evoluído imenso nos últimos anos e, na realidade, como eu referi de início, a doença renal é uma doença que se instala de forma muito insidiosa e, portanto, os sintomas não são valorizados, são muito inespecíficos, mesmo numa fase tardia de função renal, em que nós já vemos valores das análises que nos preocupam muito, porque podem pôr em risco, enfim, a sobrevida, mesmo a curto prazo, quando os valores já são de facto críticos. A pessoa pode ter poucos sintomas, pode ter apenas fadiga, uma dificuldade em dormir, enfim, uma falta de apetite, um cansaço generalizado, mas pode não ter aqueles sintomas floridos que nos indicam uma necessidade imediata de hemodiálise, como a falta de ar, ou desmaiar, ou deixar de dizer coisas com sentido, ou sentir-se de facto a vomitar e não conseguir estar bem. Pode ter uns sintomas muito frustros, mas o que na realidade acontece é porque a pessoa foi-se habituando a essa intoxicação. Uma das funções do nosso rim é de facto eliminar aqueles produtos tóxicos do nosso metabolismo do dia-a-dia, como faz, por exemplo, uma fábrica que produz os seus produtos e que tem os seus desperdícios que vão sendo eliminados. O rim faz a eliminação desses desperdícios e, portanto, quando o rim começa a falhar, esses produtos vão se acumulando no organismo e o organismo vai se adaptando e, portanto, está intoxicado, mas não tem de facto essa noção. E após os primeiros tratamentos de hemodiálise, os primeiros tratamentos têm sempre alguma adaptação, seguramente, mas vai havendo uma desintoxicação progressiva e o que geralmente acontece é que a pessoa dorme melhor, come melhor, tem mais energia. Portanto, eu acho que o seu marido tem que perceber que esses tratamentos serão não para ele ficar pior, não são um fim, mas são sim para lhe dar não só mais sobrevida, mas também mais qualidade de vida. E, portanto, não sei se seria de uma forma parecida que eu abordaria essa questão. Não sei se isto é como acontecer também nas outras áreas, mesmo na parte da alimentação, das pessoas não quererem seguir ou não terem essa força de vontade. Entra aqui também talvez o apoio psicológico, alguém que possa dar uma ajuda a aceitar a doença. O senhor já tem 83 anos, mas em outros casos... Sim, por isso mesmo é que isto é uma doença que exige o papel de uma equipa multidisciplinar. Nós temos a psicóloga, o assistente social,
a nutricionista, a equipa de enfermagem e todos na consulta, como a doutora Rita Birne referiu, nós na consulta de opções, esta consulta é feita por uma equipa multidisciplinar e que pode não acontecer necessariamente no mesmo momento. É multidisciplinar porque há o papel de cada um dos profissionais a tentar sensibilizar o doente para os benefícios e os riscos e de forma a que o próprio doente, de uma forma livre e espontânea, possa decidir qual é a melhor opção. É claro que o médico tem o papel, eu não me inibo, de, perante os doentes, dizer, na minha opinião, dada a situação clínica do doente, qual é o tratamento que se mais se adequa. Mas a última decisão é do próprio doente. E é legítima também a decisão do doente de poder não querer fazer tratamento de substituição da função renal. E o que é importante é os doentes também perceberem que, eu acredito, a senhora estava a referir que o marido era seguido já nas consultas, nos médicos de nefrologia lá em Setúbal. Se os meus colegas sugeriram hemodiálise, é que provavelmente o senhor tem um bom estado geral e que acreditam que a hemodiálise vai contribuir para melhorar a sintomatologia e o estado geral do senhor, do doente. Nós não nos podemos esquecer que a própria doença renal crónica, só por si, é um fator de risco cardiovascular. Está associado a uma série de complicações e que é importante controlá-las. Doutora Sónia, sente também um pouco isso nas suas consultas? Mas o que é que eu tenho? Não posso comer? O que é que há a evitar? Posso beber água? Não posso? Isso vai depender, como já disse, do estadio da doença em que a pessoa está. Portanto, a consulta funciona com uma avaliação inicial do processo clínico do doente e depois uma parte que é como uma entrevista em que vou entender como é que a pessoa se alimenta ao longo do dia, quem é que faz as refeições, quem é que faz as compras, portanto, como é que se orienta a refeição, tanto que na consulta de nutrição dá muito jeito que vá a família, portanto, que toda a família esteja integrada. Claro que há sempre pessoas com mais e menos facilidade de aceitar as indicações, mas nisso também funciona muito bem o facto de toda a equipa usar a mesma linguagem e, portanto, todas as indicações estarem em consonância, porque isso também não causa transtorno ao doente, não é aquela situação que, um disse-me isto, outro disse aquilo. Não, dentro da equipa toda a gente fala a mesma linguagem e isso dá alguma motivação. Claro que quando nós estamos a falar, por exemplo, em cuidados de saúde primários, em que podemos dar algum tempo às pessoas para pensarem se querem ou não fazer mudanças na sua vida, dizer, deve-te começar a pensar em fazer isto, fazer aquilo, e em estadios mais avançados, se calhar já não damos tanto tempo à pessoa, dizemos tem mesmo de fazer estas mudanças assim. Relativamente ao beber ou não beber água, é uma confusão que muitas vezes surge nas pessoas, que é, portanto, durante os estadios iniciais da doença, ou mesmo antes de saberem que tinham doença renal, as pessoas são bombardeadas com têm de beber água faz muito bem, dá na televisão e toda a gente sabe. Maioritariamente, pessoas que até não cumpriam tão bem esta indicação de beber água, mais para a frente, quando começam com problemas de retenção de líquidos, com diminuição da diurese, e lhes é pedido para restringir a água, dizem, mas afinal, então, se eu estou doente dos rins, beber água não faz bem aos rins, e desmistificamos, explicamos sempre que é a questão da doença de cada um e que o plano alimentar deve ser sempre individualizado a cada um. Quer dizer, não quer dizer que toda a gente tenha de ter um plano com horas e porções, mas há um aconselhamento alimentar que deve ser sempre individualizado e a questão do não cumprimento é uma das coisas que também temos de trabalhar. Enfermeira Maria José, queria perceber consigo, em termos dos tratamentos e da hemodiálise, também há diálise. Ou é a mesma coisa? Hemodiálise, diálise... Peritoneal. Acaba por ser... São técnicas completamente diferentes. Portanto, dentro da diálise, existem estas duas modalidades terapêuticas, a diálise peritoneal e a hemodiálise. A hemodiálise consiste no que a doutora Nicole apresentou e bem, consiste na extração de sangue, de um volume significativo de sangue do utente, que vai a um filtro, que é o dialisador, o rim artificial,
filtra, remove o excesso de toxinas e de líquidos e retorna ao doente pelo acesso vascular. Na diálise peritoneal há diferenças. Para já, parte do princípio que o doente tenha que ter autonomia ou então um grande suporte familiar para assistir na técnica. Consiste na colocação de um catéter peritoneal, intraperitoneal. O peritoneu é uma membrana bastante irrigada, em que é colocado lá, através de soluções dialisantes, é colocado o líquido, a solução, fica com algum tempo de permanência, pode ser de 4, 6, 8 horas, consoante a indicação e consoante as características do peritoneu. E depois desse tempo de permanência, então é removido, é feita a chamada troca e o líquido que entra translúcido sai translúcido, mas com uma cor amarelada, porque imaginando que o doente infunde 2 ml de líquido, normalmente, como há uma ultrafiltração associada, há uma remoção de excesso de líquidos, o peso final do volume removido pode ser 2.200, 2.400, porque além das trocas de íons... acaba por ser feito em casa ou é também Sim, é feito em casa. Há uma série de condições que o doente convém que reúna, nomeadamente ter um espaço próprio. Há alguns cuidados também em relação, por exemplo, aos animais. Não convém que os animais estejam dentro de casa. É preciso ter algumas condições estruturais também para armazenamento dos produtos e ter um apoio familiar. Normalmente, os doentes que trabalham e que são mais jovens têm esta opção, optam por diálise peritoneal, porque dá-lhes mais liberdade para gerir o tratamento consoante as suas rotinas. É uma rotina que o doente inicialmente que não faz hemodiálise, depois acaba por se adaptar e adapta a sua vida profissional e pessoal às trocas e ao tratamento. Também a diálise pode ser feita manualmente e há também a diálise automatizada, que o doente pode fazer a diálise durante a noite. Inicia sempre pela forma manual, como o utente explicou, inicia sempre pela forma manual e, consoante as características do peritoneu, se permitirem troca de íons de uma forma mais acelerada, é possível que seja feito a diálise noturna. Eu digo isto porque na diálise noturna o tempo de permanência da solução dentro do peritoneu acaba por ser inferior, então convém que o peritoneu consiga ser um bom transportador de... Isso, para quem não percebe, parece muito complexo. Não para é quem muito complexo. Para quem nem sequer está bem na área, para quem não conhece... O princípio da diálise é necessário um filtro. A hemodiálise, nós temos um filtro artificial. Há uma membrana que reveste a cavidade abdominal que acabamos de descobrir há mais de 100 anos, penso eu, que a diálise tem essa duração, que essa membrana tem capacidades depurativas, tem capacidades de filtrar. E através da infusão de soluções de baixa concentração, isto é depois para diferença de pressão, o sangue está concentrado de toxinas, passa por peritoneu, que é uma barreira, e como tem uma solução com uma baixa concentração, vai haver a difusão das toxinas e também de líquido. É colocado um catéter no abdômen que permite fazer este tratamento. Isso causa dor? Não. Não tem dor. O único procedimento é um ato cirúrgico. Aqui na Madeira é feito pela equipa de cirurgia. A colocação do catéter, há um período em que é necessária a cicatrização, que varia de 4 a 6 semanas, e depois, após essa colocação do catéter e da cicatrização, é possível iniciar o tratamento. A grande vantagem da diálise peritoneal, e cada vez nós
estamos, e isso eu faço questão de afirmar, temos feito uma grande sensibilização para a necessidade do crescimento do programa de diálise peritoneal, porque as diferentes modalidades de tratamento são diferentes etapas na vida destes doentes. A diálise peritoneal tem a vantagem que não precisa de veias, não precisa de sangue. E, portanto, é uma modalidade que poupa os vasos. E se nós, e a enfermeira estava a dizer isso muito bem, os doentes mais jovens que vão precisar, que vão ter, portanto, vão ter mais anos de doença, o início para a diálise peritoneal é uma clara vantagem, porque vão poupar os seus vasos, vão fazer um tratamento, isto depois, muitas vezes há uma alternância, os doentes passam de diálise peritoneal para hemodiálise, há situações em que estão em hemodiálise e não têm, alguma dificuldade nos acessos vasculares, na criação de vasos para permitir o tratamento e são transitados também para a diálise peritoneal e depois muitos deles têm a felicidade de ser transplantados. Embora o transplante não é um tratamento universal, não é um tratamento que todas estas modalidades de tratamento têm benefícios e riscos. E daí a necessidade da consulta de opções para nós podermos, de uma forma tranquila, alertar os doentes para todos os benefícios e quais são as modalidades que são disponíveis de acordo com a situação clínica subjacente. Já vamos aos transplantes. Temos neste momento mais uma chamada em linha. Boa noite, Maria. Pode colocar a sua questão ou dar o seu testemunho. Olá, boa noite a todos. Eu sou uma doente renal crónica no estadio 5, desde 2019. Liguei porque conheço todos os intervenientes neste debate e queria sobretudo agradecer-lhes a eles e a toda a equipa multidisciplinar, tanto da diálise peritoneal, que já fiz durante 5 anos, como da hemodiálise. Considero-os uma equipa fantástica, me têm apoiado muito, a mim e a todos os doentes, que eu tenho também testemunho com os outros doentes, com empatia, paciência e profissionalismo. Queria também agradecer, e eu considero que não sou uma doente fácil, porque nem sempre aceitei, nem sempre tive o autocuidado que devia ter e tive algumas consequências com isso. Neste momento faço hemodiálise, espero o transplante, não é? Tenho sempre esperança e, portanto, continuo a ser apoiada por todos eles e de toda a equipa, desde a recepção a todos, não tenho queixa de ninguém, acho que são muito profissionais e estão sensibilizados para a nossa doença. E era isso que eu queria agradecer. Agradecer também à RTP por dar a conhecer esta doença à população em geral. Boa noite e obrigada. Muito obrigada, Maria. Obrigada pelo seu testemunho. São testemunhos como este também fazem perceber que o vosso trabalho vale a pena. Eu acho que vale a pena. Eu acho que uma das coisas que nós, de uma forma geral, toda a equipa nos orgulhamos, é que estamos a trabalhar ali com gosto. E desde os nossos, desde a porta de entrada, com as assistentes administrativas, que são pessoas incansáveis e que sabem, conhecem os doentes, facilmente identificam e resolvem. Eu, quando passo pelo secretariado do serviço, fico abismado como é que elas conseguem dar resposta, porque as chamadas são constantes e depois conseguem se lembrar para que consulta é que vêm, o que é que vão fazer e orientar. E ter esta porta de entrada é fundamental para o fluir das situações. É uma atividade, é um serviço em que é preciso gosto de estar lá. E felizmente nós fazemos um esforço diariamente de tentar servir os doentes o melhor possível. Já falamos aqui várias vezes dos transplantes. Tenho de perguntar se tem noção de quantos doentes é que são encaminhados para o continente, porque os transplantes não são feitos cá na Madeira. Dr. Gil, como é que é esse processo? Nós, os doentes, quando entram, portanto, já na consulta de decisão terapêutica, nós chamamos de decisão terapêutica, há outros sítios que é a consulta de opções, aqui na Madeira a consulta de decisão terapêutica, aí já é abordado a possibilidade ou não de oferecer também como possibilidade de tratamento o transplante renal. Desde que o doente, já nesse estadio, portanto, os doentes que vão à consulta de opção de decisão terapêutica e que estão na consulta de baixa clearance, que é a consulta de doença renal avançada,
portanto, prévia ao início do tratamento, iniciam logo um estudo, que é um estudo exaustivo, para ver se o doente tem condições para poder entrar em lista de transplante. E é possível entrar, não é muito frequente, o mais frequente é as pessoas entrarem em lista de transplante já depois de estar em tratamento de substituição da função renal, em hemodiálise ou diálise peritoneal. Nós temos uma articulação muito estreita com 3 unidades. A unidade, o serviço onde trabalha a doutora Rita Birne, que temos o privilégio, o Hospital de Santa Cruz tem sido um parceiro indiscedível, nós agradecemos a colaboração que temos tido, o Hospital de Santa Cruz, o Hospital de Santa Maria e o Hospital de Santo António do Porto. Há neste momento listas de espera para esse tipo de... Há uma lista de espera a nível nacional significativa, superior a 2.000 doentes à espera de transplante renal. Aqui na Madeira anda à volta de... eram 45 doentes que estão em lista de transplante. Hoje, provavelmente, 44 está a acontecer hoje um transplante de uma das nossas doentes. E o processo... Os doentes são avaliados a primeira vez nas unidades onde são inscritos e a partir dessa primeira consulta. As consultas são feitas por telefone ou diretamente nós enviamos os nefrologistas responsáveis pelos doentes, enviam o relatório anual da situação do doente, se mantém ou não em condições para prosseguir na lista de transplante. Doutora Rita, já que estamos a falar em relação a isto, como é que é em relação a este falo em específico, obviamente dos doentes da Madeira, como é que é este processo também depois quando chegam às vossas unidades? A articulação com a Madeira é excepcional. A Madeira tem uma equipa que segue os doentes antes do transplante e durante o transplante e depois do transplante, portanto a intervenção no hospital é apenas de facto no momento do transplante em que nós contactamos, assim que recebemos um candidato da Madeira, contactamos e eu não sei como é que conseguem, mas na realidade os doentes chegam-nos a chegar mais rapidamente do que doentes aqui do continente, porque de facto tem uma articulação com a maneira de pôr pela aviação de forma muito célere os doentes aqui no continente, nas unidades de transplantação e portanto temos conseguido fazer esta articulação com celeridade e sem nenhum obstáculo. Depois, durante o internamento, que como o Dr. Gil já referiu, geralmente é 2 a 3 semanas, naturalmente que esse internamento é feito aqui na unidade de transplantação do continente. As primeiras consultas também, de acordo com a evolução do doente, assim o serão, mas assim que o doente está estável, ele retorna para a Madeira e o seguimento todo é feito pelo Hospital do Funchal. Nesta situação, eu acho que cabe-me aqui, realmente nós temos feito os verdadeiros... o colocar o doente atempadamente é crucial. E aqui, por uma questão de justiça, eu acho que tenho que agradecer ao Dr. Paulo Nóbrega, da TAP, aqui na Madeira, que tem sido a nossa tábua de salvação, porque em várias situações em que o tempo desfavorável tem protegido e há pessoa que nós recorremos e que tem facilitado e tivemos situações até inclusivamente o ano passado, um doente que não havia voo pelo Porto, em que foi tudo articulado, o doente foi transportado para Lisboa, o transplante era no Porto e foi o helicóptero da ENEM que transportou o nosso doente do hospital, do aeroporto de Lisboa para o Porto, para a unidade de transplante. Portanto, nós fazemos... a nossa principal preocupação é que, e nunca aconteceu, não há nenhum doente que não tenha sido transplantado por falta de transporte. Isso é extraordinário. Neste momento temos mais uma chamada em linha. Boa noite, Ivone. Pode colocar a sua questão. Boa noite. Não é bem uma questão, é só fazer um elogio ao serviço de diálise do nosso hospital.
Peço-lhe que baixe um bocadinho o som da sua televisão, senão vai estar sempre a ouvir. Baixa a televisão. Portanto, eu sou doente renal crónica e há cerca de um mês comecei a fazer diálise peritoneal. Foi um bocadinho difícil para mim aceitar, mas agora já estou a entrar em rotina, já estou a fazer bem. Quanto aqui à doutora Sónia, quero pedir desculpa, porque realmente sou temerosa e para fazer a dieta às vezes falha. Mas de resto, de uma maneira geral, o serviço tem-me apoiado bastante e agora penso que para a frente vou conseguir cada vez melhor. Era só isso e dar parabéns ao programa, que realmente está bem esclarecedor. Boa noite. Muito obrigada, Maria. Obrigada pelo seu testemunho. Doutora Sónia, pelo menos assumem. Sim, também não, eu digo sempre, não é um concurso. Ninguém tem de chegar e dizer que fez tudo, porque se fosse fácil, também digo isto, se fosse fácil não havia nutricionistas. É por ser difícil fazermos mudanças na nossa alimentação e no nosso estilo de vida e nós estamos ali para ajudar, aderir a um plano, fazer mudanças na nossa vida, tirar coisas que às vezes que gostamos ou que de alguma forma nos dão conforto. É uma coisa que temos de ir trabalhando sempre com dedicação. Caminhamos para os minutos finais do nosso programa. Queria perguntar a cada um de vós, antes de terminarmos, quais os desafios que se impõem, até porque há estudos que dizem que em 2040 a doença renal poderá ser uma das 5 principais causas de morte na população. E é verdade, tudo aponta para isso. É uma verdadeira epidemia a nível mundial. Eu acho que o nosso serviço, nós estamos a caminhar nesse sentido. O que vamos apostar fortemente na prevenção, na ligação com os cuidados de saúde primário. Temos uma boa relação, já iniciamos em tempos. O Dr. Luís Rezende, que é um nefrologista do nosso serviço, desencadeou reuniões com o agrupamento de leste para reuniões com os nossos colegas de Medicina Geral Familiar para debaterem situações mais complicadas. Isso vamos querer, é uma vontade do serviço de retomar e acreditamos que só assim é que nós conseguimos travar esta doença, alertando o diagnóstico precoce. A nefrologia é impossível nós seguirmos todos os doentes da região com doença renal crónica. O papel da Medicina Geral Familiar é fundamental nesta batalha. Enfermeira Maria José. Sim, sem dúvida que sim. A articulação entre o serviço de nefrologia, no nosso caso da enfermagem, e com as enfermeiras de família, as enfermeiras que estão na comunidade, sem dúvida que serão uma mais-valia estabelecer protocolos de prevenção e deixar já a dica que as pessoas tenham hábitos de vida saudáveis, que bebam água, que pratiquem exercício físico, que controlem não tomem medicação em exagero também e desnecessária sem indicação médica e que se controlem em termos de tensão arterial, gestão de sal, tudo isso ajuda na prevenção. Doutora Sónia, há uns dias em que se pode fazer batota, em que se pode comer umas coisas... Há dias, obviamente, há dias especiais e têm de haver. E a própria alimentação mediterrânica é nesse sentido, ter os alimentos de festa no dia de festa. Não concordo com aquela teoria do dia do lixo, não concordo com isso. Acho que essas situações têm de ser normais, naturais, e a comida nunca é lixo. Se vamos comer um bolo, se vamos comer uma coisa diferente, é porque há um momento para isso. Eu acho que é muito, muito importante trabalharmos a alimentação saudável, olharmos com atenção para a roda dos alimentos e promover esta alimentação saudável desde as crianças, até mais cedo do que isso, desde a gestação, ter uma alimentação saudável e controlar o excesso de peso, porque a epidemia da obesidade vai trazer a epidemia de todas as outras doenças. Doutora Rita, muito rapidamente, que desafios? Eu subscrevo naturalmente tudo o que foi dito e o grande desafio, no fundo, é replicarmos aquilo que nós já fazemos neste topo da cadeia, este exemplo que é a Madeira, a articulação, o trabalho fantástico que o Serviço de Nefrologia e o Hospital de Funchal está a fazer e replicá-lo para os estadios também mais iniciais,
pôr as pessoas dentro do Sistema Nacional de Saúde, conhecer, termos armas terapêuticas, podemos intervir, podemos retardar a progressão da doença renal e nunca é mais tarde para intervir, mas quanto mais cedo atuarmos, melhor. Muito obrigada. Obrigada a todos pelos vossos conselhos. Obrigado, nós. Esperemos também ter ajudado a prevenir e alguém a ficar mais alerta todos os dias. Obrigada também a si por estar desse lado. Regressamos daqui a 15 dias. Boa noite.